Olá pessoal, a gente vai reiniciar aqui no material do post de tutorial. Nós já falamos na aula 1 aqui, aula 2, sobre a seção de consulta dados, falamos de select, column, order by e select distinct, e agora a gente vai falar da seção 2, que são os argumentos necessários para fazer filtragem dos dados. Aqui a gente vai começar com o where. Então ele diz aqui que filtra linhas, filtra os registros baseado em condições específicas. Então vamos ver essas condições específicas. Bom, a cláusula utilizada aqui ela é select, a lista de campos que a gente vai usar de uma tabela onde uma condição, no caso é um filtro em cima da base que a gente está fazendo, e no final das contas ele faz uma ordenação disso. Basicamente, para a gente ordenar as ideias contidas aqui, a gente tem que entender assim, muito embora se escreva nessa forma, select from where order by, a instrução de execução do Postgre é from, ou seja, de um banco de uma tabela, aí aonde uma condição satisfaça, selecione determinados atributos, determinados campos. Depois disso, realize a ordenação desses campos, ascendente, descendente, múltiplo, assim por diante, como nós já vimos. Então, essa é a sequência a ser utilizada pelo banco de dados, mas a sequência pela qual a gente escreve é essa aqui em cima, select from where order by. Bom, como é que a gente define condições dentro da cláusula where? Essas condições são estabelecidas através dos operadores. Então a gente tem operador de igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, diferente, que é not igual. E aí nós temos os operadores, lógicos, de AND ou uma ou outra condição, para a gente encadear condições. E aqui, operadores lógicos, Por exemplo, se determinado valor está dentro de uma lista, se determinado valor está entre determinado range de valores, se o que eu quero pesquisar se parece ou like, começa com, termina com, assim por diante, com condições, quer dizer, padrões, tá vendo? Se bate com padrões. Se o valor é nulo ou não, ou seja, aquele valor daquele atributo, daquele campo nós não preenchemos. E aí nós temos um not, que é a negação de todos esses valores. Então, ele está dentro daquele valor, tá? Ele responde como true, mas aí eu posso negar o valor, ou seja, eu posso fazer as mesmas atribuições pela negação. Bom, então aqui a gente vai ver na prática, ele continua aqui apresentando a tabela cliente, tá vendo? Ele traz o primeiro elemento aqui, que é, vamos lá no nosso Postgre, eu estava com ele aberto aqui, vou no DVD Renta, vou abrir o Query Tool, vou jogar aqui o script e veja, vou executar. Na hora que eu executo isso aqui, ele vai me trazer o que? Somente, seleciona o último name, seleciona o sobrenome e o primeiro nome da tabela de cliente, onde o primeiro nome é igual a Jamie. Então ele trouxe, todo mundo se chama Jamie. Então eu tenho duas pessoas com o mesmo nome. Vejam que se eu não fizesse isso, se eu colocasse só a primeira, como nós vimos na aula passada, ele vai me trazer todo mundo. No momento em que eu faço a cláusula where, eu estou filtrando dentro desse resultado geral só o que exatamente eu quero, ou seja, da tabela cliente, aonde o primeiro nome for Jamie, traga o último nome e o primeiro, tá certo? Essa é a ideia da leitura que ele faz. Aí ele traz aqui ainda, usando a cláusula where com os operadores AND, ou seja, isso significa que eu vou fazer mais de um filtro dentro da minha tabela. Então veja bem, naquele exemplo anterior nós filtramos só quem era Jane. Agora nós vamos filtrar
quem é Jamie e o último nome for Rice, ou seja, para essa resposta ele tem que me trazer com que isso aqui seja verdade e isso aqui também seja verdade. Vejam que só na consulta simples ele vai me trazer esses dois, mas no momento em que eu digo que eu quero Jamie, os dois batem, mas o último nome é Rice, ele vai trazer só essa linha aqui. Então vamos testar? Tá lá, filtrou a última, viu? Então é isso aqui, tá? A gente pode fazer ou pode colocar essa cláusula AND. Quando eu coloco a cláusula AND, ele exige que as duas sejam verdade. Quando é cláusula ou uma ou outra for verdade, ele aceita como o filtro. E aí ele coloca aqui, ó, cláusula OU. Então, o que é essa cláusula OU aqui? Que ele traz aqui no material. Nesse caso, ele está dizendo o seguinte, que se o último nome for Rodrigues ou o primeiro nome for Adam, qualquer um dos dois, ele vai me trazer os registros. Então eu vou executar aqui, tá lá. O last name é Rodrigues? É, então é por isso que ele trouxe isso. Não importa o first name, bateu o verdadeiro aqui, ele já traz. Ou o primeiro nome é Adam. O primeiro nome é Adam, não importa o outro, bateu o verdadeiro, ele traz todos os registros que são da tabela de cliente, que equivalem com o critério de filtro que eu estou buscando, e aqui por final ele traz os campos que eu quero buscar. Por exemplo, eu posso buscar outro campo, não preciso necessariamente buscar exatamente. Ele vai eu quero o e-mail cujo o primeiro nome é Adam ou o segundo nome é Rodrigues. Ó. Se eu executar, ele traz o que bateu com esse. Ele não precisa necessariamente trazer aqueles campos que estavam colocados ali, tá? Continuando. Aqui a gente continua. O que ele está dizendo? Operador in. O que é o operador in? Que o campo, o teste que eu quero fazer está dentro de uma lista. Então vejam, eu tenho que produzir uma lista. Como é que eu faço uma lista aqui no Postgre? Simplesmente. Então vejam, eu vou na tabela de cliente, veja, eu vou na tabela de cliente e faço o filtro, onde o primeiro nome estiver dentro dessa lista de nomes, ou seja, se eu tiver N ou N, ele vai aceitar. E o que é que eu vou retornar? Eu vou retornar o primeiro e o último nome. Vou executar. Vejam que ele me traz ou N ou N, tá vendo? Se eu colocar Jamie como a gente tinha no anterior, e executar novamente, ele traz também, tá vendo? Ele vai fazer todos onde o campo first name, o conteúdo dele estiver dentro dessa lista que está sendo filtrada, ele vai trazer. Então aqui a gente tem a cláusula like. A like é muito interessante porque você pode fazer só uma combinação de caracteres, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Onde o primeiro nome começar a se parecer com isso daqui. Então, o que ele está dizendo é que começa com ANN e não importa o resto. Vejam que ANI e N, o registro 2 e o registro 3 apontado aqui do exemplo anterior, coincidem com essa máscara. Logo, eles vão ser incluídos nessa pesquisa. Vou mostrar aqui, vou executar. Vejam, e até mais coisas, olha. A Ana, tá vendo? A NET, ou seja, onde tiver ANN, e não importa o resto da quantidade de caracteres, ou seja, é uma máscara, é um coringa que a gente fez aí, ele traz isso aí pra gente, tá? Por exemplo, vamos continuar. E aí ele tem também aqui, ó, where com a cláusula between. Between é entre. Então, o que ele traz aqui de exemplo pra gente, ó? Vamos
Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. Basicamente, nós temos aqui, selecione o primeiro nome, lembram disso aqui? Length first name, eu estou pegando o comprimento, a quantidade de letras do nome, né, da pessoa. E estou nomeando isso aqui como name length, ou seja, o tamanho do nome. Então eu estou vindo na tabela de cliente, eu quero todos os registros onde o primeiro nome começar com a letra A. E, veja, não é só começar com a letra A. E o tamanho do primeiro nome estiver entre 3 e 5. Veja que eu estou encadeando 3 end aqui, tá vendo? Ou seja, o primeiro nome vai ter que ser A e o comprimento do nome que começa com A tem que ter entre 3 e 5 caracteres. Tá vendo? E eu quero que isso aqui ainda seja ordenado. Veja como está oculto aqui, então ele vai fazer uma ordem ascendente. Lembra que nós já vimos isso, né? Então vou selecionar, vou executar. Vejam, ele só vai me trazer os nomes que começam com A. Então a gente pode andar aqui na lista de registros e você vai ver que todos vão continuar. Eu tenho 22 registros. Todos eles começam com A. E todos eles têm entre 3 e 4 caracteres. Opa! Deixa eu ver aqui. Desculpa. Entre 3 e 5 caracteres. Tá vendo? 3, 4, 5. Então, e como é que isso aí apareceu para mim aqui? Ele apareceu ordenado. Mas ordenado como? A ordem que a gente pediu foi name length. Então ele ordenou pelos menores, a partir do menor para o maior. Vejam que não necessariamente aqui está em ordem, tá? Se eu quisesse que aqui também estivesse em ordem, eu poderia usar a ordenação também do first name. Então eu posso usar order by name length, vírgula, first name. E aí ele coloca os menores aqui primeiro, 3, 4, 5 na ordem de menor para o maior aqui, e nos que são iguais aqui ele faz a ordenação de forma mais... Vejam que aqui, ó, ANN e Ana. Ana deveria estar na frente, né? Antes de, se aqui fosse em ordem alfabética, o registro 3 aqui deveria ser o registro 2 ao invés do registro 2. Então a gente vai fazer isso aqui só para mostrar. Vírgula, first name. Então, se eu executar agora, vejam que Ana vai ser o registro 2 e Anne vai ser o registro 3. Tá vendo? Então, agora ele fez a ordenação do menor para o maior e, dentre os que tinham a mesma categoria, ele fez a ordenação pelo nome de forma ascendente, tá? Porque se eu ocultei aqui, por padrão, ele vem de forma ascendente. Vamos continuar. A cláusula where, aí agora usando os operadores. Então aqui eu estou dizendo que a gente vai usar aqui o operador diferente. Então eu posso usar o igual, maior que, menor que, e diferente, que é exatamente o que está apresentando aqui no caso. Nesse caso, o que esse código, o que esse comando vai fazer? Então ele está pegando primeiro nome e o último da tabela de cliente, aonde o primeiro nome começa com Bra e o último nome é diferente de Motley. Vou pegar só isso daqui, ó, vou excluir essa cláusula segunda, só para a gente ver o que aparece aqui. Então, se eu tiver só o Bra, ele vai me trazer 4 registros, tá vendo? Mas eu quero o primeiro nome, você começa com o Bra, e o último nome seja diferente de Motley. Ou seja, eu quero excluir esse registro da minha lista de resultados finais. Eu vou tirar o ponto e vírgula aqui, vou incluir essa segunda cláusula, e essa segunda cláusula inclui um operador que remove esse registro do meu resultado. Então veja que desse resultado, o registro 3 aqui, Bradley, Motley, vai ter que sair dessa... Tá vendo? E é exatamente o que aconteceu. Então é uma boa prática para a gente aprender a fazer esses filtrozinhos e
e eliminar registros que a gente não queira. Bom, então com isso, basicamente a gente termina aqui a cláusula where e a gente continua agora nessa mesma seção vendo o limit. Bom, o que o limit faz? Eu vou limitar a quantidade de saída. Basicamente a gente limita a quantidade de linhas que eu quero que ele exiba na minha consulta. Então, como é que ele funciona? Basicamente é isso aqui, select from order by. Aí eu tinha o where antes disso aqui, né? Mas eu posso usar o limit. E a gente pode usar o where também e o limit também. Ou seja, isso aqui acrescenta mais funcionalidades ao nosso código, tá? Então, nesse caso, eu coloco o limit e a quantidade de linhas que eu quero que ele limite, tá? O offset é uma cláusulazinha que indica assim, do limite original, quantos, por exemplo, eu quero que ele, eu vou mostrar como um exemplo que fica mais fácil, né? Mas o offset basicamente ele pula a contagem dos registros. Se eu coloco, por exemplo, eu quero 10 linhas, que ele me mostre 10 linhas, offset de 5, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, e a partir daí ele vai fazer a contagem dos 10 que vão aparecer. Então o offset ele remove, né, alguns registros dessa visualização. Vejam que agora ele vai fazer um exemplo com a tabela filme, tá? Então, o que nós tínhamos aqui? Se eu executar esse comando aqui, SQL, o que ele traz? Eu vou pegar o ID do filme, o nome do filme e o ano de lançamento. Da onde? Eu quero esses 3 campos da tabela filme, ordena pelo ID do filme. Só que eu só quero pegar o quê? Se eu executar só isso aqui, ele vai me trazer todos, tá vendo? Ó? Então veja que ele vai me trazer praticamente todos. Ó. O quanto eu andar aqui embaixo, ó, o quanto eu andar ele vem, tá vendo? Então basicamente ele me trouxe aqui, pelo que eu estou conseguindo ver, 1000 registros basicamente, né? Mas tem mais, né? 1000 é o que ele deve ter limitado aqui na visualização dessa. Mas eu não quero que ele mostre 1000, eu quero que ele só mostre os 5 primeiros. Vejam bem aqui, ó, tá vendo? Está mostrando tudo, mas eu não quero que ele mostre tudo. Então só os 5 primeiros. Então eu removendo isso aqui, executando o meu select com o limite de 5, vejam o resultado. Tá lá, ó, ele vai mostrar só os 5 primeiros registros, tá vendo? E continuando aqui, ó. Se a gente colocar, bom, ele está colocando aqui um offset de 4, só para a gente, eu vou alterar essa configuração aqui para 10 para a gente ter o resultado e vocês verem exatamente o que está acontecendo, tá? Por exemplo, ele vai me trazer 10 registros, tá lá. O que esse comando, próximo comando aqui faz? Vejam que ele faz a mesma seleção das mesmas coisas, só que ele quer um limite de 4, mas o offset dele é de 3. Então o que é esse offset? Então ele traria, sem o offset, ele traria os 4 primeiros registros, o que está apresentado aqui como 1, 2, 3 e 4. Mas como o meu offset é de 3, então ele vai pular o 1, 2, 3. Ele começa no 4 e vai buscar os próximos 4. Então 4, 5, 6 e 7. É isso que ele vai ser. Vejam que ele pulou os 3 primeiros registros e começou a contagem do limite a partir da onde ele parou a contagem, tá? Onde ele parou o pulo, né? Então eu venho aqui, executo, tá vendo lá? 4, 5, 6 e 7. O 1, 2 e 3 foi eliminado por conta do offset. Vejam, se eu remover o offset e executar a minha consulta, ele vai trazer os 4, ou seja, os 4 primeiros, tá vendo? Mas se eu jogo o offset de 3, ele começa, vou contar o offset de 5, então ele vai a partir do 6º, ó. Opa. Ah, que eu coloquei errado aqui, peraí. Peguei errado aqui. Vamos lá, selecionar direito, ele vai pegar a partir do 5º, tá vendo? Ele 5º parou 6, 7, 8, 9. Tá vendo que esse aqui é o ID do registro do filme, então ele tá. E o ID do filme é um número sequencial, então ele está na sequência certinho. Continuando.
Então ele tem, ó. Agora como é que eu faço para pegar o topo ou o bottom, né? Então a gente viu aí que se eu executar ele dessa forma, ordenando pelo ID, ele traz. Mas como é que eu faço para mostrar isso aí? É simples, olha. Na verdade, não se trata do limite em si. Se trata do order by que nós já vimos na aula passada, vejam. Se eu pego os mesmos registros, olha, eu vou tirar isso aqui. Vou executar. Se eu por padrão, ele faz o order by do menor para o maior. Então, ele faz de forma ascendente. E eu estou pegando os 10 primeiros. Tá lá. Opa. Ah, tá. É porque ele está fazendo por aqui, ó, pela taxa de aluguel, não mais pelo ID do filme, como a gente estava vendo antes. Então, aqui, ó, a ordem é pela taxa de aluguel, os mais baratos, né? Então, os filmes mais baratos, tá aqui, ó. Então, os 10 mais baratos, tá vendo? Ele ordenou aqui e pegou os 10 mais baratos. Agora, se eu fizer desk, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o ID, o nome do filme e o valor de venda de aluguel dele na tabela filme. E aqui ele está ordenando de forma decrescente. Estou pegando os mais caros, ou seja, os mais baratos eu vou pegando de forma decrescente agora. Eu vou limitar só a 10. Eu só quero os 10 que estão na lista dos mais caros, né? Tá vendo? Os mais caros aqui eles são R$ 4,99. Então você já sabe o preço do mais caro. O aluguel mais caro é deve ser $4,99, sei lá. É isso aí, tá? Então essa é a ideia. Bom, com isso a gente também fecha o conceito de limite e offset associado aos filtros de dados. Agora a gente vai ver o fetch. Vamos lá? O que o fetch faz? Olha só. Então, agora a gente vai ver o fetch, ó. Então o que ele traz, ó? Regra de números de linhas, né, retornado pela consulta. Então você faz arrangement com limit. Mas o limit, olha, o que ele estava dizendo, ó, não é uma cláusula padrão, ele não é o padrão do SQL, tá? Então, o que é o padrão do SQL para fazer isso aí? Quando a gente fala que é SQL Standard, é que isso aqui é implementado por qualquer sistema gerenciador de banco de dados. Então veja que usar o limite ou o offset, isso não é garantia de que ele vai rodar em todos os outros sistemas de gerenciador de banco de dados. Mas no momento que você usa fetch, você garante que ele tem uma compatibilidade com todos os outros. Vejam que aqui nós temos o offset start, né? Então ele inicia em qual linha ou quantidade de linhas. E o fetch ele tem primeira, próxima, né? E tem o row count, row rows ou only. Então esses aqui são os parâmetros que você vai usar com o fetch. Então onde ele diz, ó, row é o sinônimo de linhas, né? First é o sinônimo de para próximo, né? Então você pode usar ou um ou outro, tá vendo? E aqui, ó, start tem que ser 0 ou um número positivo, que é o que ele está colocando aqui. E a cláusula não é específica. Então, basicamente, vamos dar uma olhada lá. O que ele coloca aqui é o seguinte, ó, o fetch é uma cláusula funcionalmente equivalente ao limite, né? Só que você tem que planejar que a sua aplicação seja compatível, né, com sistemas de... Quando a sua aplicação tiver que ser compatível com diversos outros sistemas de banco de dados, é preferível usar o fetch. Se você não tem essa preferência de migrar entre banco de dados ou curiosidade, você pode usar o limit como a gente viu anteriormente. Essa é a questão dele não ser um padrão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no primeiro SQL que ele acompanha. Então ele traz aqui, ó, o que o fetch faz, ó? Pega o ID do filme, nome do filme, da tabela filme, e ele vai ordenar pelo nome, né? Nome do filme. Só que o que eu quero aqui, ó, fetch, eu vou limitar first row only, ou seja, eu vou pegar apenas uma linha, tá vendo? Aqui, ó, é o que ele coloca aqui, ó. Isso aqui é equivalente, ó, é uma consulta equivalente a fetch first one row only, ou seja, uma linha apenas. A gente colocou como first, né? Aqui, ó, first row only, ou você pode colocar first uma row only, que é a mesma coisa, é isso que ele está colocando ali, tá? E aqui, ó, você pode a partir daí delimitar. Lembra do limite? Aqui você coloca o valor mesmo do que você quer. Então, fetch first 5, 10, 15.
Aí você aplica aqui e ele faz a seleção da quantidade de elementos que ele vai trazer para você, conforme o que você colocar lá, tá? E aqui, ó, da mesma forma que a gente tinha usando o limit e o offset, que a gente viu anteriormente, a gente pode fazer essa combinação. O que é o offset? Eu vou começar a partir do sexto, tá vendo? Offset 5, então eu vou começar a partir do sexto e vou fet first 5 row only. É que eu vou pegar 5 linhas só. Então, seleciono aqui, executo, tá lá, ó, 6, 7, 8, 9, 10. De 1 a 5 ele saiu e ele começou a partir do sexto. Vejo que é bem similar, né? E a mesma coisa basicamente do limit. Bom, agora a gente vai ver o in. Então, selecionar um dentro de uma lista de valores previamente determinadas. Então, basicamente o que a gente tem aqui, ó, é valor in, é o valor que pode ser um campo, alguma e aqui uma lista de valores, tá vendo? Então, essa aqui é a regra. Então você pode, ó, valor em, aí você pode fazer um select, pode colocar ele aqui de forma explícita. Essa lista que está aqui dentro, ela pode ser uma outra subconsulta, tá? Então é isso que ele vai mostrar aqui pra gente, ó. No primeiro exemplo, vamos destrinchar esse código aqui e já explicar na prática, né? Então o que ele faz aqui, ó? Seleciona nós estamos na tabela de vendas agora, tá? Vendas de aluguel. Pega o cliente que alugou, pega o ID do aluguel e pega a data que ele vai ter que retornar. É isso que ele está pegando. Bom, mas disso aí eu quero o seguinte, ó. Eu quero onde o cliente estiver entre 1 e o ID do cliente for 1 e 2, ou seja, eu só vou pegar o cliente 1 e 2, tá? Eu vou retornar esses dados do cliente 1 e 2. E nessa visualização, eu quero que ele seja ordenado de forma decrescente com base na data. Então vamos lá. Então ele vai pegar só os 2 clientes, tá vendo? Isso não significa que são 2 registros, né? São todos os aluguéis realizados pelo cliente 1 e 2. Então tá aqui, ó, cliente 2, cliente 1, cliente 2, cliente 1. Só que o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo, ó, 31 de agosto de 2005, 30 de 8 de 2005, 29, ou seja, o mais recente para o mais antigo. Do mais recente para o mais antigo, ele vai pegar só esses 2 clientes que alugaram da tabela de aluguel de filmes e vai pegar esses 3 campos aqui. Então é assim que a gente enxerga, tá? Então, da tabela de aluguel, onde o cliente for 1 e 2, tá vendo? Essa é a cláusulazinha que a gente está estudando agora. Traga esses campos e ordene o resultado de forma decrescente com base na data de devolução. Tá vendo? É exatamente isso que a gente fez, ó. Ele está trazendo tudo isso daqui, ó. Certo? A gente poderia, se eu quisesse também continuar essa brincadeira aqui com base no que a gente acabou de ver, eu posso colocar aqui, ó, limite 4, tá? Então vou limitar só os 4 primeiros registros. Tá vendo? Estou incorporando mais coisas das nossas consultas. Então, continuando aqui, o que ele traz mais pra gente? Olha, vejam que aqui você pode começar a usar os operadores, tá? Então é isso que ele está trazendo, o conceito de você usar os operadores para a gente enxergar essa visualização aqui. Então olha só, select os mesmos dados do mesmo banco de aluguel, onde o ID do cliente é 1 ou o ID do cliente é igual a 2. Vejam que isso aqui é similar a isso aqui, ó. Tá certo? Então, onde o ID do cliente for 1, estiver nessa lista. Se for 1, tá aqui na lista? Tá. Se for 2, tá aqui na lista? Tá. A mesma coisa que a gente fez com in, você faz com um operador normal. O que esse operador faz? Onde o Customer ID for igual a 1 ou o Customer ID for igual a 2. Vejam que você pode fazer dessa forma e você pode fazer dessa forma. Tá vendo que aqui parece que é mais inteligente, é mais reduzido, é mais claro?
tá vendo? Mas o resultado, no final das contas, é o mesmo, tá? Seleciona aqui, ele vai trazer para mim a mesma coisa que nós tínhamos antes, tá vendo? Só que a única diferença é que aqui você tem Customer ID, Rental e Return. Aqui ele mudou a ordem dos campos, tá vendo? Então, o ID do aluguel, o ID do cliente e a data de retorno. Mas o resultado basicamente é o mesmo daquela consulta anterior que nós fizemos aqui. Se você bater esses aqui, é a mesma consulta da outra. Então vai trazer os mesmos campos com os mesmos resultados. A ideia aqui, voltando, é mostrar que isso aqui é equivalente a um filtro sendo feito com um operador OR. E agora not in, ou seja, eu quero todo mundo que não esteja naquela lista. Então, quando você faz o in, você está dizendo que eu quero o que está naquela lista. Só que veja, quando eu acrescento not, eu estou negando esse comando in do inside que esteja lá dentro. Então, o que a gente está entendendo aqui agora? Eu estou dizendo que eu quero selecionar o ID do cliente, o ID da venda, do aluguel e a data de retorno da tabela aluguel, onde o ID do cliente não está dentro dessa lista. Essa lista é 1 e 2, então eu vou pegar tudo que não seja 1 e 2. Vejam. Ó, eu não tenho Customer ID. Eu vou colocar aqui em ordem. Order by Customer ID, para vocês terem a certeza que eu não tenho o ID 1 e 2 aqui. Tá vendo? Ele começou do 3, tá vendo? Eu ordenei a partir daqui. Se o 1 e o 2 estivessem aqui, eles iam ser exibidos nessa tabela. Você tá vendo que não, começou no 3, agora pulou pro 4, já está no 5. Tá vendo? Os registros vão passando aqui porque eu mandei ordenar pelo Customer ID. Então, se eu tivesse o 1 e o 2 aqui, ele ia mostrar para mim. Então, exatamente, eu estou provando para vocês que o not é a negação dessa lista. Então, eu estou pegando todos, exceto o 1 e o 2. Tá? Se eu tirar o not, eu vou pegar só o 1 e o 2. Que foi exatamente o que nós já executamos antes. Tá vendo? Eu só tenho o 1 e o 2. Está ordenado, tá vendo? E acabou os meus registros. Só tenho onde o cliente é 1 e 2. Mas onde eu coloquei o not, eu inverti a consulta. Então vamos continuar. Aqui nós temos então o operador agora testando com outros operadores. Vejam, de forma similar ao not in, isso aqui vai também trabalhar de forma bem similar. Veja, seleciono os 3 campos da mesma tabela, onde o ID é diferente de 1 e o ID é diferente de 2. Então, onde o ID for diferente de 1 e 2, então não pode ser nem 1, não pode ser nem 2, tá? Ou seja, eu estou excluindo. Então, o not in, e nessa lista ele é similar a esse filtro aqui. Então, o campo not in na lista, ele é similar ao operador de diferente aqui. Vou executar e a gente vai ter a execução dele lá, tá vendo? Mas basicamente é a mesma coisa que a gente tinha no outro. Continuando aqui, ó. Aí, veja, eu tenho a opção do in. Essa opção aqui da lista, ela ser manual, você coloca ela, mas eu posso fazer isso aqui, é a construção dessa lista através de uma consulta. Então eu tenho uma consulta que é realizada aqui, que ele preenche essa lista e aí ele faz a outra consulta. Uma consulta aninhada em outra consulta é o que ele chama aqui de subquery, uma subconsulta. Então vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro comando. Vamos destrinchar esse SQL aqui de forma bem tranquila. Selecione na tabela de aluguel, seleciona o ID do cliente, onde o cast aqui é para botar em ordem, né? A data de retorno como data é igual, tá vendo? Porque ela tem aqui a data e hora, tá vendo? No return data.
Então aqui o que eu estou dizendo? Eu estou pegando o retorno de data como data. Então eu estou filtrando só a data, tá vendo? Nesse caso. E aí o cast é para eu poder comparar ele enquanto texto, tá? Então eu tenho que tirar a hora. Eu tiro a hora quando eu jogo ele como as date. Tá vendo? Esse campo ele está como timestamp. Timestamp armazena ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Tá vendo? Ele armazena completo, a hora é completa, timestamp. Mas eu não quero ele como timestamp, eu quero perguntar por um dia específico. Então eu pego esse campo, eu estou fazendo filtro, ó, eu estou no campo de filtro. Eu transformo esse campo como data. E o cast faz essa função, tá? E agora eu faço a comparação. Eu jogo no mesmo horário ali, no dia que eu quero testar, no dia, mês e ano, tá? Então eu vou pegar o cliente e eu quero que ele ordene. Ou seja, o que eu estou fazendo com essa consulta? Eu quero o ID de todos os clientes que alugaram algum filme nesse dia. Tá certo? Se eu perguntasse para você, quem são os clientes que alugaram o filme no dia 27/5/2005? Essa aqui era a consulta que você teria que fazer. Então vejam. Ali, ó. Esse aqui é o ID dos meus clientes. Se eu quiser saber quantos clientes alugaram, então era só somar a quantidade de linhas que eu já sei. Se eu quiser saber quem são os clientes, é só eu fazer depois uma vinculação desse ID com o nome da pessoa que eu já sei quem são eles, tá? Mas basicamente essa aqui é a consulta que responde a pergunta de quem são os clientes, qual é o ID dos clientes que fizeram compra no dia X aqui, ó. Tá certo? Continuando. Mas vejam que a ideia aqui é que ele fez uma construção primeiro para depois fazer a consulta. E aqui, vejam, vai entrar exatamente no que eu falei da consulta com uma subconsulta. Então vamos lá? De forma bem tranquila, vamos ver aqui, ó, como é que a gente enxerga isso aqui. Primeiro vamos tentar olhar a subconsulta, que fica mais fácil para a gente poder. O que essa subconsulta faz? Exatamente o que nós já vimos anteriormente. Então ela vai pegar a data de retorno, vai transformar isso aqui para a data para poder comparar. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando o ID dos clientes da tabela de aluguel de filmes que compraram no dia 27, tá vendo? Que alugaram no dia 27. E aí, o que eu estou colocando isso aqui? Isso aqui vai ser uma lista de ID desses clientes que compraram no dia 27, certo? Beleza. Só que agora, é isso que eu estou trazendo para a minha lista do inside aqui, do in. Só que agora, o que eu quero fazer nesse select de fora? O ID do cliente, o primeiro, o último nome da tabela de cliente, onde o ID do cliente, da tabela de cliente, bater com esses IDs que estão aqui. Só que esse ID que está aqui, ele foi buscado lá do rental, mas a gente sabe que isso aqui é uma chave estrangeira da chave primária que está na tabela de cliente. Dessa forma, eu consigo não simplesmente pegar o ID como nós vimos aqui. Esse ID aqui que nós vimos no exercício anterior dessa consulta aqui, ele traz os IDs de quem alugou. Só que não importa, isso aqui é uma informação muito bruta. Então, quando eu pego isso aqui, jogo como insumo de uma outra consulta, que é exatamente essa aqui, e ela vai me trazer informações válidas, informações mais próprias. Então, vejam que eu vou executar isso aqui. O que ele vai me trazer? Então, eu sei que a Pamela, o Francis, a Ann, a Rose, Beverly, dentre outros, fizeram compra no dia 27/5/2005, tá certo? Então, para isso, nós fizemos uma consulta, subconsulta. Esse resultado entrou como uma lista para a condição de cláusula que filtrou os registros da tabela de clientes que eu queria originalmente. Eu queria saber quem são os clientes. Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente faz uma subconsulta, vincula com a cláusula where e aí faz o filtro inicial na tabela da onde eu quero, o fato que eu quero relativamente buscar. Vejam que essas informações aqui, elas são informações bem consistentes, elas não são simplesmente
uma quantidade de clientes que eu tenho na tabela de clientes. Não. Esse resultado aqui são os clientes que fizeram compras, que alugaram filmes no dia 27/5/2005. Se eu mudar aqui, por exemplo, 28, aqui está como Pamela o primeiro, né? Eu espero que... Vamos lá. Aí, tá vendo? Mudou. Esse aqui agora é do dia 28. E assim vai, tá vendo? Vamos continuar. E aí a gente fecha. Bom, ele fala aqui, né, que tem mais informações sobre subquery. Aqui era só para aguçar a questão de como a gente vai criar uma lista, como é que eu faço uma lista dinâmica para incluir dentro aqui do IN. Essa era a ideia, de mostrar o poder que essa questão aí tem. E se eu quisesse, por exemplo, os clientes que não compraram no dia, era só botar um note aqui, lembra? Eu nego o que está naquela lista dinâmica. Bom, voltando aqui, vamos lá para nossa... Então a gente já viu o I, agora já viu o Between. Between é valores, né? Valores between low and high. Então eu vou definir um limite e eu quero o valor que está entre esse limite aqui. Se tiver entre o limite, ele bate como verdadeiro e seleciona a linha, tá? Então ele coloca se o valor é maior ou igual ao valor do low e menor ou igual ao valor do high, ele retorna como verdadeiro, né? Se não, ele retorna como falso, ou seja, as linhas verdadeiras são trazidas e as linhas falsas não são trazidas. Então é isso aqui, ó. Um operador similar a isso é o valor maior ou igual a low and valor menor ou igual a high. Então essa operação aqui é similar a eu usar valor between, só jogo o valor and esse. Então essa operação aqui e essa operação aqui, elas são similares, tá? E aí, de todo modo, a gente pode usar o operador NOT para fazer o contrário, né? Pegar o contradomínio do domínio buscado. Então, o valor que não estiver entre esse limite aqui. Então, você vai pegar o limite inferior e o limite superior menos esse valor aqui associado dentro dessa questão. Então, vamos de forma mais prática, né? Então, aqui ele está pegando a tabela pagamentos, tá? Então, da tabela pagamentos, o que ele está querendo fazer aqui, ó? Ele está querendo fazer o seguinte, ó, vamos destrinchar esse código SQL apresentado aqui. Basicamente o que ele faz é, eu pego o ID do cliente, o ID do pagamento e o valor do pagamento, certo? O cliente pagou e aí eu tenho, de onde que eu vou buscar esses três campos? Eu vou buscar da tabela pagamento, só que eu quero o quê? Somente os pagamentos entre 8 e 9, ou seja, só entre esse valor. Eu quero saber quem comprou e pagou entre 8 e 9 dólares, sei lá, dentro dessa tabela. Então eu vou apertar aqui e olha só entre 8 e 9. 9.99 já passou do 9. Então você vai pegar, eu vou diminuir aqui o limite, vou colocar aqui como 10, por exemplo, vou aumentar o limite aqui, tá? 10. Vou executar e ele vai pegar até o 9,99, tá? Então tá aqui, ó, 8, aqui, ó, tem um 9 misturado aqui, tá vendo aqui, ó, 9,99 na linha 6, tá vendo? Mas, ó, 8,99, 9,99, mas se eu colocar 9 aqui e executar, vejam que a linha 6 e a linha 8 aqui anteriormente estavam aparecendo, agora ele não vai aparecer mais, porque eles estão fora do meu limite, tá vendo? Olha, a linha 6 agora é só 8,89, então ele saiu do meu limite, ele sai da minha resposta de consulta. Bom, o NOT é exatamente a negação disso, ou seja, eu quero tudo, mas que não seja exatamente esse valor. Então ele vai pegar, quando eu digo NOT, eu estou pegando entre 1 até o 7,99, o 8 não entra, e do 9 para cima, exceto 9, ok? Entre 8 igual a 8 e maior que 8 e menor que 9 e igual a 9, tudo que for diferente disso ele traz. Então eu vou selecionar aqui, executo, então ele traz, tá vendo? 7,99, mas não é 8, 1,99, parará, e assim por diante. Vamos ver se a gente tem algum valor de 9,99. Deve ter, mas ele não tá. Eu vou fazer um filtro aqui e vou mostrar para vocês.
Então eu vou colocar aqui order by amount desk. Desk, ou seja, eu quero pegar de cima para baixo, quero ver se tem algum valor acima de 9 aqui. Tá vendo? 11,99, 10,99. Vamos descer aqui. Lá no registro, aí ó, no registro 114, por exemplo, ó, 9,99. Ou seja, só não pode ser 9, tá certo? Então com isso eu mostrei e provei para vocês que ele faz essa inversão do contradomínio, né? Então se aqui o between ele pega o verdadeiro aqui, o not ele inverte os resultados. Bom, aqui nós temos uma outra situação bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, o que ele está fazendo aqui nessa consulta? Coisa bem simples, ó. Estou pegando esses 4 campos, ID do cliente, ID do pagamento, o valor pago e a data de pagamento, tá vendo? E nessa data de pagamento, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, nós estamos pegando em payment, né? Tá aqui payment, colunas, eu vou pegar aqui payment data, né? Ó, eu vou vir aqui em propriedades e a gente vai ver, ó, que ela é do tipo timestamp com espaço de zona, né? Vamos ver aqui, exatamente. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando tudo que tiver entre dia 7 de fevereiro até o dia 15 de fevereiro do ano de 2000. Então, estou selecionando isso daí, ó. Veja, todo mundo, eu quero todos o ID dos clientes, o pagamento e os valores que foram feitos nesse período aqui. Então, eu vou dar um executado. Vejam que ele vai me trazer aqui, ó. Vejam que eu confirmei lá, na hora que eu bati aqui, que ele era um timestamp, então tinha esse período. Botei a data aqui, a outra aqui. Então eu só tenho aqui, ó, entre 7 e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? É esse período aqui que ele vai trazer pra gente, tá? Por acaso aqui só teve esses, né? É isso aí, só teve esses. Vamos pra frente. E aqui a gente fecha então também o between. A ideia, a gente vai avançando algumas coisas, o material traz bastante coisa legal, só que a ideia é estudar, por exemplo, agora nesse caso, é estudar o like, né? E a gente vai complementando com os operadores, vai acrescentando uma outra coisa ali, mas a ideia é essa. Bom, o que o like faz? O like, essencialmente, ele traz a funçãozinha da gente poder... Olha só, eu vou selecionar os campos da tabela de cliente, primeiro e último nome, onde o primeiro nome começa com Jen, e não importa o resto, Jennifer, Jen, assim por diante. Então eu vou executar aqui, a gente já fez isso anteriormente, ó, Jennifer, Jenny e Jenny, Jenny e Jenny. Vejam que onde bater, isso aqui ele traz, tá vendo? Então eu vou falar assim, vou começar com J, vou executar. Ele não vai trazer só, tá vendo? Jared, Jéssica, Janet, tá vendo? Então ele traz mais coisas. É exatamente isso. À medida que você vai acrescentando mais letras, você vai sendo mais específico na consulta que você quer realizar. Vejam que aqui essa máscara, o que ele trouxe na máscara? Aqui as primeiras 3 letras e o resto não importa a quantidade, tá? Isso que ele está colocando aqui, ó. Então isso aqui é a máscara que ele está trazendo para isso. Então o percentual aqui, ó, tanto faz a sequência que tiver ali dentro, tá? E o underline ele bate com um único caractere, tá certo? Então ele vai mostrar aqui, ó. Espera aqui, ó. Isso. Vamos dar uma olhada aqui. Select full like. Olha só. Por exemplo, isso aqui é só uma resposta aqui para... Vou copiar, vou jogar aqui. Vamos ver o que ele vai trazer. O que é isso aqui, ó? Acho que vai dar um erro. Não, beleza. O que ele trouxe? Select FO like for. Veja, eu estou pesquisando isso daqui que se pareça com isso. Bom, então se a minha origem like isso está batendo, ó, então os valores estão batendo.
Então, se eu estou pesquisando exatamente, isso aqui foi a correspondência exata. O que é essa correspondência aqui? Ó? Eu tenho isso aqui, like, começa com F. Ora, mas se isso aqui começa com F? Começa. Então, ele é verdadeiro, corresponde. Mas correspondeu pela primeira letra CF. Isso aqui também é verdadeiro? É. Por quê? Porque eu digo que a primeira letra pode ser qualquer coisa, a terceira letra pode ser qualquer coisa, mas a segunda letra tem que ser O. Vejam que isso aqui corresponde, tá vendo? Então é por isso que ele traz como verdadeiro. E por último aqui, é falso, por quê? Eu quero que a primeira letra seja B, tá batendo. A segunda letra seja qualquer coisa, tá batendo. Só que é só isso. Só que aqui eu tenho mais um caractere. Logo, isso aqui não corresponde. É por isso que ele traz isso como falso, entende? Então nós temos o percentual, que é tanto faz a quantidade de caracteres, e eu tenho o underline, que é o caractere exato. Tá certo? Vejam que se eu colocar isso aqui agora com interrogação, agora ele vai dar true, tá vendo? Tá vendo? Por que ele vai dar true? A primeira letra é B, a segunda letra tanto faz, e eu estou dizendo que aqui tanto faz o resto para lá. Logo bateu com essa palavra aqui, tá vendo? Se eu tirar isso aqui agora, ele volta ao que estava antes, ou seja, ele volta a mostrar o resultado negativo aqui. Continuando, veja aqui uma situação, né? Exatamente, ó. O que é isso aqui agora? É um outro exemplo de como a gente vai usar essas máscaras. Bom, o que é esse like here? Não importa a quantidade de caracteres antes, não importa a quantidade de caracteres depois, desde que eu tenha ER no meio do primeiro nome. Então veja, olha lá. Vou apertar Enter. Veja. Albert ER, Alberto ER, Alexandre der ER, tá vendo? Amber ER. Ou seja, não importa a quantidade de letras antes, quantidade de letras depois, desde que eu tenha no meio ER. Ou no meio ou no final, tá certo? Essa é a ideia, tá vendo? Aqui tá todos os caracteres. Vou descer qualquer um aqui, ó. Valerie, ER, tá vendo? Vera, ER. É isso aí. Vamos pra frente. E aqui é um outro exemplo de como isso aqui, a combinação dessas máscaras podem trazer resultados diferentes. Então aqui estou selecionando o primeiro e último nome da tabela de cliente, onde o primeiro nome for igual. O primeiro caractere não importa, pode ser qualquer coisa. Depois disso tem que ter H, E, R e depois pode ser qualquer coisa. Entendam? Então veja. Vou executar e ele vai me trazer. Ó. O que é cherry? O C aqui, ó, tanto faz. H, E, R está batendo. E depois do R pode ser qualquer coisa, tá vendo? Depois do R qualquer coisa, depois do R qualquer coisa, depois do R qualquer coisa, tá vendo? Depois do R, ó, o T, a primeira pode ser qualquer coisa, H, E, R. Veja que aqui é fixo, tá vendo? Essas três letras aqui, ó, H e R tem que ser o H na segunda, o E na terceira, o R na quarta letra. E aí não importa mais, tá vendo? E eles bateram todos esses quatro elementos aqui, corresponderam a esse padrão aqui definido. Bom, ele coloca exatamente isso que ele está explicando, e aí a gente pode usar o not para fazer o domínio inverso, né? Então eu quero todos que começam com Jane. Quando eu falo not like, eu quero todos que não começam com esse padrão. Então, na verdade, é o inverso do padrão que a gente está fazendo, tá? Bom, vou executar só porque está aqui no material, mas vocês já entenderam, né? Vejam, eu vou colocar. Isso aqui nós já executamos antes. Então aqui está botando ponto e vírgula. Então vejo que se eu executar aqui sem o not, ele vai trazer só os que começam com Jane. Ó. Vamos lá? Tá vendo? Jane, Jennifer, Jane. Se eu botar um not aqui, o que eu estou dizendo é que eu quero todo mundo, exceto esses três. Ó. Ele vai trazer todo mundo, exceto os que começam com Jane. Certo? Então você faz o contradomínio. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é o seguinte, ó, ele suporta, o português suporta o i like, né? O operador trabalha como like, só que ele é case insensitivo, né? Ou seja, o i é do insensitivo, tá? Então veja,
Isso aí é para você poder, não importa se o que tiver escrito está em maiúsculo, em minúsculo, não importa, tá? Então, por exemplo, vamos poder até fazer um teste aqui, ó. Olha aqui. Vou executar, vou até colocar o outro aqui e vamos voltar lá no que a gente estava falando. Aqui, ó, gen, vou colocar o gen aqui. Letra minúscula, tá? Vamos ver se ele traz. Trouxe nada, tá vendo? Porque ele exige que ele tá batendo caractere maiúsculo e minúsculo, tá vendo? Então se você tiver escrever letra minúscula, ele não tá trazendo. Se eu colocar maiúsculo certinho agora, opa, ai que eu peguei errado. Vejam que agora ele tá trazendo certo. Vejam que ele tem que colocar certinho o que você tá colocando ali, ó. Aí ele trouxe. Então, para você poder fazer essa consulta de forma insensível, você colocar aqui, ó, e like. Eu vou colocar o G minúsculo. Veja que antes ele não trouxe nenhuma. Vamos executar agora. Tá vendo? Trouxe os três. Se eu fizer só o like, ele não traz nada, tá vendo? Então o I é exatamente não ter sensibilidade com relação à letra maiúscula e minúscula. Tanto faz. Da forma como escrevi aqui, eu quero que pesquise as maiúsculas e minúsculas, não importa se aqui é G, J maiúsculo minúsculo, E maiúsculo minúsculo, N maiúsculo ou minúsculo. Exatamente ele está trazendo aqui, ó. Ele está fazendo com bar, só que o bar aqui, como está aí, like, tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo. Tá vendo? Bárbara, Mary, tá vendo? Só o primeiro está maiúsculo, o resto é minúsculo, mas ele traz mesmo assim, de forma não sensitiva com relação. E aí ele traz aqui, né? Os operadores que são similares a esse é o seguinte: você pode usar dois til, né? Tilzinho que a gente usa para acentuação, equivale ao like. Tilzinho com asterisco é o i like. Uma exclamaçãozinha antes do til é o not like. E aqui é o not e like, ok? Então você não precisa necessariamente escrever like. É só colocar aqui, ó. Por exemplo, certo? Então vamos lá. Vou executar aqui. Trouxe like, tá vendo? Não trouxe nenhum. Agora eu vou fazer o i like. Ó, o like é insensitivo, tá vendo? Viu? E like insensitivo, certo? E agora eu vou fazer o not e like, ou seja, eu quero tudo exceto isso aqui. Opa. Select. Será que selecionei errado? Tá. Tinha selecionado errado, tá? Então tá aqui, ó. Tá vendo? Tudo exceto aquele. E agora, veja, se o meu like não traz nada, olha só. Se o meu like não traz nada, se eu fizer o not like, o que eu tô pegando? O contrário de nada é tudo, né? Então aqui eu tô pegando tudo. Opa, de novo. Order by. Asterístico. Ah, desculpa. Era exclamação, né? Coloquei asterístico como se fosse o. Então vamos lá. Agora sim, tá vendo? Então, o contrário de nada é tudo. Bom, com isso a gente fecha o like e a gente continua aqui na saga terminar o is null. Bom, o conceito de null já disse para vocês na aula passada, mas é quando você cadastra um usuário, um cliente, alguma coisa, e o cliente não tem determinada informação, você deixa aquele campo vazio. Esse é o conceito de vazio. Se você coloca lá, quanto que você ganha? Aí o cara coloca lá 0. Ah, eu não sei. Aí você preenche com 0. Aquele valor não é vazio. 0 é um valor. Tá certo? O conceito de vazio, o conceito de nulo é diferente de 0. E para testar os valores nulos, exatamente você tem o null is null operator. É isso que eu estou colocando aqui, ó. Então, por exemplo, aqui para fazer esse exemplo, ele está até pedindo para fazer, porque ele não deve ter o nulo lá na tabela. Então, a gente, por conta disso, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma tabela. Está aqui. O que ele vai fazer? Vai criar um ID generado por padrão, né?
o ID, first name, last name, e-mail, phone, tá vendo? Todo de texto, e o primary key é o ID. Então vamos lá criar essa tabela. Tabela contatos. Ok? Agora a gente vai adicionar alguns valores ali, né? Opa! Tá. O que ele estava dizendo aqui é o seguinte, ó. Que aqui é not null. Quando você cria uma tabela, alguns campos você não aceita que a inserção seja nula, tá vendo? Então dizendo que não tem como o cara fazer o cadastro dele sem dar o nome dele, o sobrenome dele e o e-mail dele. Se ele não fizer isso, se ele não tiver essa informação, eu nem cadastro. Agora o telefone aqui, ó, eu posso cadastrar só com os 3 primeiros e não colocar o telefone. É isso que ele estava colocando, tá? Essa é a ideia, de você controlar a forma de cadastro. Mas veja que isso aqui é uma restrição, tá? Se você... eu não sei meu e-mail. Bom, se você não souber teu e-mail, eu não consigo cadastrar, porque na hora de gravar no banco ele não aceita. Era exatamente isso que ele está mostrando aqui. Aqui a gente vai inserir alguns valores para fazer os testes, ó. O que é esses valores inseridos? A gente vai dar uma olhada nele aqui agora, ó. Eu tenho agora... Eu vou atualizar aqui minha tabela, dar um refresh, você vai ver que vai aparecer agora a tabela contato, tá aqui. Contato tem os campos que a gente acabou de criar, são 5 campos, né? ID, first, last, e-mail e phone. O que eu não vou fazer? Eu vou inserir lá em contatos, vou inserir aqui em contatos, nos seguintes campos. No ID não preencho porque ele é gerado automático. Então eu vou colocar first name, last name, e-mail e phone. First name, last name, e-mail e phone. Quais são os valores? Ó, no primeiro eu vou colocar John, Doe, o e-mail, só que eu não sei o telefone, vou colocar null. No segundo, Lily, Bush, Lily e o telefone, tá vendo? Então vamos cadastrar. Como tudo aqui está como foi definido como varchar, então ele aceita esse parênteses aqui, esse tracinho, certo? Então vou copiar, copiar, vamos executar, né? Tá lá, executou. Acho que eu coloquei isso aqui. Não era aqui, né? Deixa eu arrumar isso aqui primeiro. Coloquei errado. Vou cortar. Vou deixar na sequência aqui certinho. Pronto. Então agora ele já foi inserido. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer os... Ó, viu? Ó, check. Você conseguiu inserir um valor nulo, né? E aqui uma consultazinha, ó. Eu quero todos os registros, né, aonde o telefone for nulo. Dá uma olhada. O que é isso aqui? Ó? Vou abreviar, tirar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Last name. Veja, seleciona. Esse ID aqui ele está como se fosse um negocinho, né? Porque não se usa esse ID, tem um nome próprio aqui para ele, pois que ele tá pensando que isso aqui é um código, uma palavra reservada, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso quando for fazer os campos. Mas ele pegou esses campos aqui de contato onde o telefone for nulo. Veja que o telefone é nulo somente no registro de John Doe. Então é só isso que ele vai ter que mostrar para mim aqui na hora que eu executar. E é exatamente isso que ele trouxe, somente essa linha, porque essa linha é que está nulo. Se eu colocar is not null, é exatamente o que a gente vai fazer aqui, is not null, então eu estou pegando tudo que não é nulo, logo eu vou negar essa linha, eu vou apresentar só a outra linha respectiva a essa situação, tá vendo? Lily, Bush, não apareceu mais o John Doe, tá? E com isso a gente fecha essa seção 2 de filtro de dados. Eu vou passar para vocês na plataforma uma lista de exercícios para vocês poderem fazer consulta, né? Eu vou passar alguns desafios e quero que vocês façam as consultas baseada nisso que a gente aprendeu de fazer a seleção e fazer a filtragem dos dados usando o que a gente já aprendeu desses comandos, tá bom? Então, valeu e a gente se vê na próxima aula. Então.